Oi, turma! Bom dia! O vídeo de hoje a gente já começa falando de um conteúdo novo, um conteúdo que a gente ainda não viu esse ano, que é o conteúdo de matrizes, tá bom? Qual é a definição da matriz? Bom, eu trouxe ela daqui, ó. Sejam MN dois números iguais, inteiros maiores ou iguais a 1. Denomina-se matriz M por N uma tabela, mas essa tabela é uma tabela entre aspas, tá? Não é formalmente uma tabela. Uma tabela retangular formada por M, N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui, ó? Por exemplo, M vai ser a quantidade de linhas da minha tabela e N de colunas. Olha o exemplo que eu trouxe aqui pra gente. Ó, presta atenção. Quantas linhas? Uma, duas. Então, o meu M é 2, ok? Quantas colunas? Uma, duas, três. Quanto que é o meu N? 3. Outra coisa, quantos números eu vou ter? Faz o M vezes o N, tá? Então, quanto que dá 2 vezes 3? 6. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bem tranquilo de fazer, né? Outra coisa, nós não temos problema com frações, nem com raízes, números negativos, números irracionais, nenhum tipo. Não temos preconceitos com os números, tá? Matriz, tá aceitando tudo. Quais são os tipos de matrizes que nós temos? Bom, quando eu falo que eu tenho uma matriz do tipo linha, quer dizer que todos os elementos estão numa única linha. Numa matriz coluna, é uma coluna. Uma matriz unitária só tem um elemento, isso daí. A matriz vai ser quadrada quando a mesma quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. E a gente fala que é quadrada por causa disso aqui, ó, tá? Então, essa aqui de baixo, ó, também é quadrada, tá? Então, uma matriz, ó, que eu falar 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente, é uma matriz quadrada, tá? A matriz identidade, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, a identidade tá aqui, ó, e ela é representada pela letra I também, tá? Normalmente a gente usa a letra I. E vocês vão reparar que eu vou ter uma diagonal aqui de 1, em cima eu vou ter um triângulo de 0 e embaixo eu também vou ter um triângulo de 0. Essa é a cara da minha matriz identidade. E quando eu falei que eu tenho essa diagonal aqui, essa diagonal, ela tem um nome, a gente fala que é a diagonal principal. Agora, olha aqui na matriz nula, essa segunda diagonal aqui, ó, é a diagonal secundária. Então, toda matriz tem a diagonal principal e a secundária, ó. Principal e a secundária aqui que eu já tinha feito, tudo bem? Então, deixa eu apagar só para deixar meu slide bonitinho, né? Fica aqui rabiscando. A matriz nula é uma matriz onde todos os elementos são 0. Exatamente. Então, é uma matriz nula, tá? Sobre a representação genérica, é porque assim, ó, algumas matrizes vão aparecer pra gente, por exemplo, como 2, 3, 5, né? Já vai me dar os números propriamente ditos. E outras, elas vão me dar aqui, ó, a condição de existência dessa matriz. Mas é bem fácil pra gente entender. Então, volta aqui comigo nessa montagem que eu tenho aqui do lado. Tá vendo que eu tenho escrito A11, A12 e A13? O correto é falar o elemento A11. Por quê? O primeiro 1 que eu falei é a linha e o segundo é a coluna. Isso daí. Então, a minha matriz, ela é sempre A e J. O I é a minha linha e o J, coluna. Tem que meio que decorar isso, porque isso sempre vai ser repetido, sempre vai ser usado, tá? É muito difícil a gente acabar não usando isso daqui. Então, quando eu tenho o elemento aqui, ó, o A11, eu tô falando que 11 é a primeira linha e primeira coluna, ok? Agora, vamos pegar o elemento A37. Então, linhas 3 e a coluna 7. Isso daí. Bem tranquilo, certo? Então, vocês vão reparar assim, ó, que nós sempre vamos falar primeiro da linha. Sempre a linha, tá? Terminei as linhas, eu começo a me preocupar com as colunas, tá bom? Então, olha só. Elemento A11, A21, 31. Tá vendo aqui, ó, que o primeiro número tá me referindo à linha? Qual é essa coluna aqui? Primeira, então todo mundo terminou com 1. Agora, olha esse segundo elemento aqui, ó.
tá? Segundo elemento não, segunda coluna, ó. Terceira coluna. É bem fácil pra gente estar identificando, tá? Então, eu coloquei um exemplo pra gente aqui do lado, que é esse exemplo aqui, pra gente tá fazendo agora. Então, vamos lá. Escreva a matriz A, daí aqui, ó, o A e J é pra me dizer que é o meu elemento, então, os meus elementos. É uma matriz 2×3. Então, como ele me fala que é do tipo 2×3, tô gaguejando já, do tipo 2×3, então eu posso começar falando que a minha matriz, ela é A11, A12, A13. Reforçando, eu falo A11, 12, 13 por achar mais fácil, mas o correto é A11, A12, A13 e assim sucessivamente. Como termina aqui com 3, eu vou fazer até a coluna 3, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou descer uma linha. Então, A21, A22, A23, tá bom? Então, eu sei que eu terminei o último elemento, porque se aqui tá 2, 3, aqui tem que ser 2, 3. Outra coisa, 2 vezes 3 dá 6, confere se tem 6 elementos. Sim, tem 6 elementos, tá? Vou jogar aqui pro ladinho, só pra gente tá resolvendo a matriz aqui do lado. Tá bom? Então, a minha matriz A vai ficar. Vai ficar o quê? Bom, olha aqui, ó. É aqui que tá a informação de como que a minha matriz vai ficar. Então, o que vocês têm que prestar atenção? O que tá falando aqui. Então, depois aqui da vírgula, ó, tem a condição. Então, se o meu I, ele é menor ou igual a J, eu vou fazer a primeira condição. Agora, se o meu I é maior do que J, eu vou fazer a segunda condição, isso daí. Então, o elemento A11. Deixa eu fazer aqui num cantinho pra gente entender. A11. Pensa comigo. Esses números aqui, os dois, são um é menor que o outro é maior, iguais, são iguais, certo? Então, eu sigo a primeira condição. Então, quem que é o I? 1. Quem que é o J? 1. Quanto que dá 1 mais 1? 2. Então, no lugar dele, eu vou escrever 2, ok? Agora, o elemento A12. Então, esse é o meu I e esse é o meu J. Qual é a condição entre eles? Bom, o meu I, ele é menor do que o meu J. Então, eu vou somar 1 mais 2, 3. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 3, tá? Só vou apagar aqui para ter um pouquinho mais de espaço, para não ficar rodando tanto pro lado. Depois, eu tenho o A13, mesma condição. O 1 é menor do que o 3, então, eu vou somar 1 mais 3, 4, tá? Agora, vamos para a linha de baixo, A21. O 2, ele é maior do que 1, então, eu vou ter que fazer a regra de baixo. Então, eu vou fazer 2 vezes o I. Quem que é o I? 2. Menos o J. Quem que é o J? 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Ok? Agora, vamos fazer o A22. O A22, os números são o quê? São iguais, então, eu sigo a de cima. 2 mais 2, 4. Vou colocar um 4 ali em cima, tá? Depois, eu tenho o A23. E o 2, ele é menor do que o 3. Nessa condição, o que eu preciso fazer? A condição 1. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, quem é a minha matriz A? É essa matriz que a gente acabou de montar. Viram como é fácil? Bem tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui. Trouxe outro exemplo, tá? Para não ter dúvida de como que a gente vai montar. Então, escreva a matriz B. Tá vendo que aqui tá B e J? Por que aqui tá B e J e na outra tava A e J? Porque como é matriz B, eu falo que os meus elementos são B. Se eu falo que a minha matriz é A, meus elementos são A. Só por uma coerência mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Essa matriz é 3×3, então ela é uma matriz quadrada. Isso daí. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa minha matriz B? Vai ficar A11, A12, A13, A21, A22, A23, agora A31, 32 e A33. Ó, o que o hábito me fez? Coloquei A em todos os lugares, né? Deixa eu arrumar aqui. Na verdade, tem que ficar B, tá? Pronto. Todas devidamente arrumadas. O que eu vou fazer agora?
Agora eu vou ver a sequência, as condições, não a sequência, vou ver as condições. Então, olha só, o I é menor que J ou o I é maior ou igual a J, certo? Então, eu posso fazer já direto, substituindo aqui embaixo, ou eu posso fazer aqui num rascunho, ó, já lá vai eu coar de novo, não é A, Jéssica, é B. B11, B12, B13, B21, B22 e assim sucessivamente. Vê qual se encaixa, vai fazendo aqui do ladinho, pega esse resultado e joga na minha matriz, tá? Então, o 11 é igual, então eu vou diminuir, fica 0. Agora, o 12, o I, ele é menor, então eu vou usar a regra de cima, vai ficar 7. O 13, vou usar de cima também, dá 9. Agora, o 21, 2 é maior, se encaixa na regra de baixo, certo? 2 menos 1, 1. Isso não. Sabe por que que não? Pelo seguinte, deixa eu arrumar aqui, ó. Quando eu tenho o B21, ó, B21, tá me falando que eu vou fazer o J menos o I. Quando eu falei para fazer 2 menos 1, eu fiz o I menos o J, e daí já vai dar completamente diferente, tá? Quem é o J? 1. Quem é o I? 2. Quanto que dá isso daqui? Menos 1. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na hora de resolvendo, para a gente acabar não se confundindo, tá? O elemento B22 são iguais, então é 0. O B23, o 2 é menor, né? Então, eu faço a regra de cima, vai dar 12. Agora, o B31, o 1 é menor, então 1 menos 3, menos 2. O B32, o 3 também é maior, então é a de baixo, então fica 2 menos 3, que vai ficar menos 1, certo? E agora o 33, eles são iguais, então eu faço a questão de baixo, que vai dar 0. Tudo bem? Vamos lá, então. Quando eu falo da igualdade de matrizes, eu tô falando que duas matrizes, né, são iguais. Então, eu vou falar que a matriz A é igual à matriz B. Então, por obrigação, o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da outra matriz. Por causa dessa condição e por causa desse símbolo aqui do meio, desse sinal de igual, eu posso falar que esse primeiro elemento aqui é igual a esse daqui. E eu posso falar que esse segundo é igual a esse daqui. Presta atenção, esse é igual a esse e esse é igual a esse, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever que 3x mais 2y é igual a 7, tá? E que 3x menos 3y é igual a menos 3, tá bom? O que eu preciso prestar atenção aqui? Eu preciso prestar atenção que isso daqui é um sistema para a gente poder estar descobrindo quem é o x, quem é o y. Isso aqui vocês já aprenderam lá no ensino fundamental. Se vocês quiserem fazer por substituição, tudo bem. Se quiserem fazer por soma e produto, tudo bem. Eu prefiro fazer por soma e produto, então é só por preferência mesmo. Vou multiplicar a linha de baixo por menos 1, por quê? Porque daí assim eu consigo excluir essa primeira condição aqui, essa primeira incógnita que a gente tem, não primeira condição. Então, eu tenho 3x mais 2y é igual a 7, menos 3x mais 3y é igual a 3 positivo, certo? Zerei o primeiro, fechou. Então, fiquei com 5y igual a 10. Quanto que é meu y? Não ouvi. Isso aí, 2. O que que eu faço agora? Escolho uma e vou substituir. Então, eu vou escolher que 3x mais 2y é igual a 7. Quanto que é meu y? Tá aqui, ó. Tá? Então, 3x mais 2 vezes 2 é igual a 7. Isola ali, vai ficar 3, correto? Então, quanto que vale meu x? 1. Pronto. Quando o meu x vale 1 e quando o meu y vale 2, essas duas matrizes anunciadas aqui em cima, elas são o quê? Idênticas. Isso mesmo. Viu como é bem tranquilo? Por hoje era só. Beijo pra vocês. Até a próxima.